importante a gente lembrar que o hemograma, ele vai avaliar a saúde geral do animal. E ele é composto por 3 partes principais. O eritrograma, que é a ênfase da nossa aula de hoje, o leucograma e o trombograma, conhecido para a gente também como a contagem de plaquetas. Então, pessoal, nós vamos iniciar a nossa aula falando exclusivamente hoje do eritrograma. Para falarmos do eritrograma, a gente tem que saber por que é importante fazer a avaliação e o estudo dele. Ele é importante porque ele vai avaliar a produção dos eritrócitos. Também, a partir dessa avaliação, ele vai avaliar a oxigenação dos tecidos, porque nós sabemos que sem oxigênio não existe vida para os nossos pacientes. E com isso a gente vai aprender a caracterizar e diferenciar as policitemias e também a caracterizar e classificar as anemias que podem acontecer com os animais. Bem, para isso, como a gente vai avaliar a importância da produção, a gente precisa lembrar da fisiologia dos princípios básicos da eritropoiese, que é a produção dos eritrócitos. Então, nessa produção, é importante a gente lembrar que o start para que seja iniciado a nova produção ou o aumento da produção dos eritrócitos, é necessário que exista uma baixa oxigenação tecidual. E quando isso acontece, a síntese de eritropoietina, que é o hormônio que estimula a medula a produzir novos eritrócitos, começa em minutos após essa baixa oxigenação. E com 24 horas, esse pico acontece na produção da eritropoietina para estimular a medula óssea a produzir novos eritrócitos. Entretanto, pessoal, mesmo com essa estimulação sendo extremamente rápida, novas hemácias, ou seja, novos eritrócitos, só vão surgir no sangue periférico a partir de 5 dias, que é o período que ele vai demorar a se diferenciar, proliferar e maturar na medula para ser jogado na corrente sanguínea. Então, com isso, pessoal, a gente vai aprender agora como que é composto o eritrograma. O eritrograma nada mais é do que o estudo dos eritrócitos, células que são importantíssimas e são aquelas que levam o oxigênio para todo o organismo. Então, dentro do estudo dos eritrócitos, nós vamos observar e vamos aprender a contar o número global de eritrócitos por microlitro de sangue. Nós vamos mensurar a quantidade de hemoglobina presente nesses eritrócitos. Nós vamos aprender a realizar a técnica e a contagem do hematócrito e também vamos aprender a calcular os índices hematimétricos que vão nos auxiliar a classificar as anemias. E, por fim, nós vamos ver a morfologia dessas células que vai nos orientar do que pode estar acontecendo em relação ao seu tamanho, a sua cor e a sua forma também. Com esse estudo, a gente divide as alterações que podem acontecer em relação à quantidade, que nós vamos chamar de alterações quantitativas, e nós vamos chamar de alterações qualitativas quando nós vamos avaliar a célula propriamente dita em relação à sua morfologia. E com os cálculos dos índices hematimétricos, nós vamos ter uma noção do volume, que é o tamanho da célula, e também da coloração, que é dada pela quantidade de hemoglobina presente dentro dessa célula. Bem, os eritrócitos são responsáveis, como a gente já falou, por transportar o oxigênio para os tecidos, tendo a hemoglobina como seu principal componente. Eles são células anucleadas extremamente flexíveis para se adaptar à forma dos capilares para que se chegue oxigênio em todas as células, em todas as partes do corpo.